Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre você fazer uma graduação e seguir o mestrado para outra área. Vamos entender um pouquinho como funcionam essas possibilidades. Afinal de contas, às vezes você sai da graduação e se identifica com outra área para poder contribuir, ou às vezes não. É muito normal isso acontecer. Vamos falar em cima da pergunta da Ellen Souza. Ela colocou o seguinte: sou formada em Direito e gostaria de saber se há empecilhos para ministrar aulas em faculdades se eu fizer mestrado em Educação. Pergunto isso, pois passei no processo seletivo para o programa e não queria perder a oportunidade. Será que devo fazer algum curso de licenciatura para adentrar mais na área? Aguardo a resposta. Obrigada. Bom, Ellen, na verdade, não. O mestrado e o doutorado em educação, a área de educação em geral, é uma área que eu chamo de coringa. É uma área que vai te possibilitar tanto você lecionar para os cursos de direito, e você pode fazer na sua dissertação assuntos como, por exemplo, políticas públicas. Você pode fazer assuntos, trabalhar um assunto, uma temática voltada ao próprio ensino do direito. Por exemplo, por que o ensino online do direito ele é tão pouco aceito, né, pela OAB? Toda vez que uma universidade consegue uma licenciatura, a OAB vai lá e consegue retirar. Se já tem até ensino de biomedicina, por que o direito não pode ter? Quais as competências do curso, né, do bacharel em direito para o futuro? Então, você tem N condições de desenvolver e a sua área base, que é a área de direito, você tem muito assunto para desenvolver dentro da área de educação. A própria mesmo de questionar sobre a BNCC, ou a grade curricular do MEC. Bom, e tem muitas coisas que você pode fazer relacionando a área da educação e a área do direito. Agora, o interessante aí é que você está falando de fazer um mestrado em educação. O mestrado em educação, como eu já disse antes, ele é coringa. Por que ele é coringa? Porque todo mundo que pretende fazer um mestrado, ou deveria, a grande parte das pessoas que pretende fazer um mestrado, pretende fazer um doutorado, estão interessadas na sala de aula, estão interessadas em dar aula para a graduação ou para a pós-graduação. E nesse aspecto é interessante. Por quê? Porque você se formou em Direito, mas não teve o exercício do ensino. Só que num curso de educação, de mestrado em educação, você vai ter muita visão de educadores, então você vai se enriquecer grandemente. Não precisaria fazer licenciatura para isso, mesmo porque você vai ter pretensões em lecionar no curso de Direito, tô certa? Então, por que seria uma área coringa? Porque você vai pegar nesse curso de mestrado experiências com educadores desenvolvendo um tema na sua área. Outra área que eu acho muito coringa é a própria semiótica, a comunicação e a semiótica. Afinal de contas, todo mundo se comunica, nós nos comunicamos de diversas formas o tempo todo para nos relacionarmos, e a semiótica estuda aquilo que está por trás das coisas. Então, são graduações que você consegue, são pós-graduações, mestrado e doutorado, que você consegue trabalhar em muitas e muitas aulas, muitas e muitas áreas. A própria filosofia. O mestrado e doutorado em filosofia também a gente pode considerar peças-chave para você atuar independente da área. Então, veja, nem sempre é necessário ou ideal para a pessoa que passe da mesma área. Por exemplo, hoje eu sou orientanda do Roger, o Rogério. E o Rogério ele fez Sorbonne durante 5 anos, só que ele se formou em engenharia e foi fazer mestrado e doutorado em filosofia. E hoje ele atua na área de comunicação e semiótica da PUC. Hoje não, já faz muito tempo. Ou seja, aquela primeira área dele, já nem ele tem muitas habilidades e competências, porque ele acabou inclinando seus interesses para uma área que aparentemente seria oposta. Mas, como eu falei, existem esses cursos chaves que você consegue lecionar para vários cursos. E veja,
Quando você fala de graduação, tá? Eu quero dar aula na graduação. Geralmente, o que eles pedem no edital para aprovar esse professor é a formação base. Eles não focam no mestrado e no doutorado. Eu, particularmente, já vi muitos e muitos e muitos editais, porque vira e mexe eu pesquiso para fazer vídeo, porque as pessoas me pedem, e eles pedem a formação base. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui do último edital que eu vi. Então, eles estavam selecionando professores para a área de psicologia de uma universidade X. Formação desses professores, eles queriam biomédicos, eles queriam biólogos, eles queriam psicólogos e queriam filósofos. Então, nesse rol, eles distribuíam as aulas. Então, veja, num curso, às vezes você tem uma especialidade, só que você vai transitando em curso. Por exemplo, você está falando de biomédico, dando aula no curso de psicologia. No curso de medicina, inclusive, muitos dos professores não são médicos, eles são biólogos que dão aula de toda aquela questão de citologia, histologia. Biomédicos, muitos biomédicos e médicos mesmos têm uma grade curricular, uma experiência menor, uma predisposição na grade ali menor. Por quê? Por causa do curso, por causa do interesse. Então, você acaba sendo professor de matériazinha que transita em vários cursos. E educação, no seu caso, provavelmente, mesmo você fazendo mestrado em educação, filosofia, comunicação, quando você for participar dos editais para ingressar naquela área, eles vão pedir que você tenha formação base em direito. Então, provavelmente, você iria ou para a faculdade de direito ou para a faculdade de educação. Ou ainda, você pode atuar, por exemplo, com bioética, que envolve direito, envolve educação também, envolve filosofia. Então, você poderia até estar numa faculdade de medicina. Eles pedem a formação dos professores pela graduação e aí alguns não associam diretamente aos mestrados e doutorados, só pedem o título de mestre e doutor reconhecido pela CAPES, ou ainda para pós-graduação, aí você quer dar aula, por exemplo, em mestrado e doutorado. Eles vão se interessar de acordo com a sua linha de pesquisa. Por exemplo, recentemente, uma professora faleceu e ela tinha especialidade em semiótica russa. O que acontece? Não importa, para o programa de pós-graduação, não vai importar necessariamente a formação, a área de mestrado, nada disso. Vai importar que o pesquisador tenha pesquisado e tenha conhecimento e seja a linha dele a semiótica russa. Então, na contratação, o que vai pesar mais é exatamente essa área de pós-graduação, a área de pesquisa, na verdade. Por exemplo, o que você pesquisa? Eu pesquiso mente, eu pesquiso comportamento, eu pesquiso espiritualidade. Então, você vai ser chamada na pós-graduação para a sua área de pesquisa. Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna que ela fez direito, fez mestrado falando de políticas públicas afirmativas e fez o doutorado também falando de políticas públicas afirmativas. Então, aonde que ela está hoje? Aonde que ela está lecionando? Na faculdade de Direito, e na pós-graduação ela dá uma matéria relacionada a essa linha de pesquisa. Então, veja, são somente métodos de complementar. Agora, é claro, mas eu acho que se eu fizesse um outro mestrado em Direito Civil ia ser melhor. Vai depender muito do seu plano de vida, né? Porque as pessoas, elas são únicas. Eu sempre falo que não existe uma verdade absoluta, existe aquilo que é verdade para você. Se o seu momento agora é a preocupação com a educação, vai firme. Terminou esse mestrado, são só 2 anos, faça outro na sua área que você achar interessante, só vai te contribuir. Faça um doutorado, mas não se preocupe nesse caso aqui com educação, porque educação é chave, principalmente se você quer lecionar, que é o seu caso, né, que a sua preocupação é para ministrar aulas, então você não vai ter problema com esse mestrado, também não teria com outro, só que quanto mais você se especializar, você vai vendo que tem linhas. O que eu faria aqui no seu lugar é como a minha aluna, eu só não iria tão longe do direito. Eu trabalharia com educação, mas trabalharia com educação
ou com o olhar do direito ou vice-versa. Como eu até tenho um exemplo aqui, até mesmo como que está se construindo esse novo profissional para o futuro, quais são as competências, um tema bem interessante, ó, ganhou um tema aqui para você, quais as competências necessárias para esses profissionais, para que essas pessoas que estão entrando agora no curso de Direito possam desenvolver uma carreira no setor do direito. Poucas pessoas têm falado sobre isso e, como a gente sabe, a sociedade está mudando, a informação, a qualificação e a informação estão tomando outros rumos, aonde é necessário a gente repensar aonde esses jovens, né, que estão entrando agora, que estão se formando agora, aonde eles vão poder trabalhar e se a faculdade está oferecendo competências para eles desenvolverem essa carreira a médio e longo prazo. Talvez seria a hora de você pensar sobre isso, e isso você consegue fazer também na faculdade, no mestrado de Educação, no mestrado de Filosofia, no mestrado de Administração. O direito também é um coringa aí que você consegue trabalhar em várias áreas. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!